Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim aqui para mais uma aulinha de português, né? Para nós darmos sequência, continuidade aí à nossa apostila e ao conteúdo sobre as orações subordinadas que nós estamos trabalhando, tá? Nós já trabalhamos aí um pouquinho sobre orações subordinadas substantivas, vocês já fizeram exercícios, nós já corrigimos, tá? Na nossa última aula eu expliquei para vocês um pouquinho a respeito das orações subordinadas adjetivas, né? Só para relembrar um pouquinho, as subordinadas adjetivas são aquelas que exercem a função de um adjetivo, são divididas em orações subordinadas adjetivas explicativas e orações subordinadas adjetivas restritivas. Tá? Esses são os dois tipos de orações subordinadas adjetivas que nós temos. E aí, vocês ficaram com alguns exercícios na apostila para fazerem sobre esse conteúdo, ok? Então, hoje nós vamos corrigir esses exercícios. Podem pegar aí a apostila de vocês, lá na página 40, que nós vamos corrigir a página 40 e a página 41, que ficou como atividade da nossa última aula. Vamos lá? Bom, o primeiro exercício que vocês tinham aqui era um trechinho, tá? E aí, nesse trechinho, a partir desse trechinho, né, nós tínhamos aí algumas perguntinhas para serem resolvidas. Então, vamos lá. O trechinho dizia assim: no livro, a partir do estudo e da observação, ele destaca 8 características baseadas em princípios que são facilmente perceptíveis nos verdadeiros líderes. Então, a letra A pedia para sublinhar os verbos e dividir as orações. Então, vocês sabem que de acordo com a quantidade de verbos, nós temos a quantidade de orações de um período. Então, nós tínhamos aqui o verbo destaca e o verbo são, tá? Se eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações, né? Então, olhem aqui, ó, a barra está dividindo as 2 orações. A primeira, no livro, a partir do estudo e da observação, ele destaca 8 características baseadas em princípios. Essa é a primeira oração, que são facilmente perceptíveis nos verdadeiros líderes. Essa é a segunda oração. Nesse período, há quantas orações? Então, eu já respondi para vocês, né? Nós temos 2 orações. Qual a palavra está ligando as orações? Então, observem aqui que quando eu dividi, nós temos a segunda oração introduzida pela palavrinha que são facilmente perceptíveis. Esse que, ele está fazendo referência à palavra princípios, os princípios que são perceptíveis, tá? Então, esse que, ele é um pronome relativo. Então, a palavrinha que está ligando as orações vai ser o pronome relativo. O pronome relativo que se refere a qual palavra ou expressões da oração anterior? Então, nós vamos lá. Refere-se às características baseadas em princípios que são facilmente perceptíveis. Então, o que ele está se referindo às características baseadas nos princípios, né? Na questão anterior ali eu acabei colocando que o que refere-se a princípios. Na verdade, antes do princípio, nós temos as palavras, né? A palavra ali, características, que seria o substantivo principal. Então, na verdade, esse que, ele está se referindo às características, tá? Que são perceptíveis. Tudo bem? Letra E, qual a oração principal e qual a oração subordinada? Bom, a oração principal é sempre aquela oração que não tem conjunção e nem pronome relativo. Então, nesse caso, a oração principal é a primeira e a oração subordinada será a segunda, que está sendo introduzida aqui por um pronome relativo. Tudo bem? Então, nós temos ali, né, a oração principal, olha lá, no livro, a partir do estudo e da observação, ele destaca 8 características baseadas em princípios. Então, é a primeira parte. E a oração subordinada, que são facilmente perceptíveis nos verdadeiros líderes, é a segunda oração. Tudo bem? Então, primeiro exercício está feito, né?
Aí nós temos a letra F. As orações subordinadas adjetivas explicam ou restringem um termo. Nesse caso aqui, esse que, ele foi usado, esse pronome relativo, ó, ele está sendo usado para introduzir a subordinada que está o quê? Observem aqui, ó, que esse que, ele vem logo após uma vírgula. Então, quando a oração subordinada adjetiva, ela vem entre vírgulas ou após uma vírgula, ela é chamada de oração subordinada adjetiva explicativa, tá? Então, aqui está, ó, explica algo sobre as 8 características, tá? Por quê? Porque ela é uma oração explicativa, tudo bem? Então, exercício 1 está todo corrigido. Depois, o número 2. Releia esta frase do texto. Sinergia é o estado em que o todo é mais do que a soma das partes. Letra A, sublinhe os verbos, circule o pronome e separe as orações. Bom, quais são os verbos que nós temos? O é aqui e o é aqui. Circule o pronome. Qual o pronome relativo que nós temos aqui? Que. E separe as orações. Se eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações. Então, a primeira, sinergia é o estado, essa é a primeira. Em que o todo é mais do que a soma das partes, essa vai ser a segunda oração. Tá? De acordo com a norma padrão, é possível substituir o em que pelo pronome relativo onde? Então, a resposta tem que ser não. Não é possível. Por quê? Porque esse onde, ele só pode ser usado para fazer referência a lugar, a lugares. E nesse caso, sinergia não é um lugar. Então, eu não poderia ter colocado um onde aqui. Tá? Se tivesse aqui um lugar, aí poderíamos ter usado o onde sem problemas, tá? Então, não pode ser usado o onde para substituir isso daqui, ok? Depois nós temos lá o exercício 3. O exercício 3, ele pedia para usar os pronomes relativos e unir essas orações em apenas um período, tá? Então, olhem lá a letra A. A mulher saiu de casa, o homem perdeu todos os clientes, tá? Então, na verdade, a mulher que saiu de casa, tem o marido aí, né, que perdeu todos os clientes. Então, olha lá. O homem cuja mulher saiu de casa perdeu todos os clientes, tá? Então, a mulher desse homem que saiu de casa, a mulher, né, desse homem saiu de casa e esse homem cuja mulher saiu de casa perdeu todos os clientes. Então, olha lá, o homem cuja mulher saiu de casa perdeu todos os clientes. A letra B, o livro foi publicado em Londres. Em Londres acontecerá uma noite de autógrafos. Olha aí, eu vou me referir ao lugar, Londres. Então, olhem lá. O livro será publicado em Londres, onde acontecerá uma noite de autógrafos. Olhem aqui o caso do onde. Eu pude usar o pronome relativo onde sem problemas, porque está se referindo a Londres, que é um lugar. Essa fábrica é uma multinacional, eu trabalho na fábrica. Então, olhem lá, também me refiro à fábrica que é um lugar. Então, essa fábrica onde eu trabalho é uma multinacional, tá? Também estamos fazendo referência a lugar. E a última, o livro apresenta dicas de comportamento. O professor escreveu o livro. Então, aqui eu estou fazendo referência ao livro que o professor escreveu. Então, olhem lá, o livro que o professor escreveu apresenta dicas de comportamento. Aqui nós usamos o que para fazer referência ao livro, certo? Então, essas são as respostas para a união dessas frases. Depois nós temos a questão 4. Transforme os períodos simples a seguir em períodos compostos por subordinação. Grife a oração subordinada adjetiva resultante dessa junção. E aí nós tínhamos um exemplo. Então, olha lá. Aquele menino chegou atrasado. O menino não pôde fazer o exame. Então, aquele menino que chegou atrasado não pôde fazer o exame. Na verdade, é a mesma coisa do exercício anterior, né? Vocês tinham que unir as duas orações usando um pronome relativo e, no caso, destacar, então, agora a oração subordinada, que é aquela introduzida pelo pronome relativo. Tá? Então, vamos lá para a letra A. Os alunos colaram na prova. Os alunos ficaram com 0. Então, os alunos que colaram na prova ficaram com 0. Qual é a oração subordinada? Que colaram na prova, certo?
A morte daquele homem entristeceu a todos. Aquele homem era candidato a deputado. Então, olha lá. Aquele homem cuja morte entristeceu a todos era candidato a deputado. Né? Ó, a morte do homem, ó, o caso de posse, por isso cuja. Qual é a oração subordinada? Cuja morte entristeceu a todos. Você gostou do barco azul. Transformei o barco azul em uma mesinha. Transformei em uma mesinha o barco azul de que você gostou, tá? Então, nós temos aqui a oração subordinada, olha lá, que você gostou, que é aquela introduzida pelo pronome relativo, certo? Observem que essas orações, todas elas são introduzidas pelos pronomes relativos, tá? E na letra A e na letra B, observem que elas vieram após uma vírgula. Por quê? Porque essa oração subordinada, ela é usada para explicar, né, o termo anterior. Diferente da letra C, que não tem vírgula, por quê? Porque, na verdade, está restringindo o significado do termo anterior. Com essa informação, nós vamos responder a questão 5, ó. A questão 5, ela pedia para você classificar as orações do exercício 4. Então, a letra A e a letra B, como eu disse, elas vieram entre vírgulas porque elas estão explicando. Então, elas são orações subordinadas adjetivas explicativas. E a letra C, tá? É uma oração subordinada adjetiva restritiva. Ela não veio entre vírgulas porque ela está restringindo o significado. Tudo bem? Depois, nós tínhamos o exercício número 6. Esse exercício número 6, ele vai falar sobre ambiguidade, tá? Ele vai pedir para vocês reescreverem as frases eliminando a ambiguidade. Esse exercício eu não vou comentar agora não, tá? Depois eu envio para vocês. Eu envio não. Deixa eu já pausar aqui um pouquinho em cima, que daí para fazer a correção vocês podem acompanhar aqui. Só para relembrar um pouquinho, o que é a ambiguidade? A ambiguidade é aquela dupla interpretação que às vezes as frases nos permitem, tá? Então, vocês vão observar aqui que do jeito que esses pronomes foram usados, eles possibilitam uma dupla interpretação. E aí, vocês tinham que eliminar essa dupla interpretação, tá? Então, vocês têm aqui as respostas, confiram aí com o que vocês fizeram. E para finalizarmos, nós faremos o exercício número 7, tá? Que pede para vocês fazerem o seguinte: eles pedem para vocês substituírem as orações em destaques por um adjetivo, tá? Que tenha um valor igual, né? Que tenha o mesmo significado. Então, olhem lá, letra A. Os jovens que acabaram de ser contratados estão fazendo exame médico. Esse que acabaram de ser contratados pode ser substituído por qual adjetivo? Os jovens recém-contratados, né? Então, é só substituir. Os jovens recém-contratados estão fazendo exame médico. Os documentos que estão cheios de poeira foram incinerados. Então, os documentos empoeirados foram incinerados. Esta foi a promoção que mais me emocionou. Então, esta foi a promoção mais emocionante. A letra D. Esta é uma viagem da qual não me esquecerei. Então, esta é uma viagem inesquecível. E o aluno que trabalha será recompensado. O aluno trabalhador será recompensado. Ok? Bom, os exercícios estão, então, corrigidos, tá? Página 40 e página 41, que eu havia pedido na nossa última aula, né? Foram corrigidos. São exercícios relacionados a essas orações subordinadas adjetivas. Eu acredito que tenha ficado, né? Ok, vocês tenham conseguido fazer com a correção desses exercícios agora. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida, podem me enviar, podem me mandar aí uma mensagem, tá? Mas eu acredito que para esse tipo de oração, nós concluímos aí o que eu precisava passar, certo? Vou encerrar a nossa aula aqui hoje. Nós não vamos trabalhar nenhum exercício, né? Extra, nenhum exercício fora esses que foram corrigidos. Na próxima aula, eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito da pontuação. E aí, nós finalizamos os exercícios relacionados às orações subordinadas adjetivas e relacionados à pontuação nesses casos, ok? Então, fico aqui aguardando, né, a nossa próxima aula. Qualquer dúvida, como eu disse, podem enviar uma mensagem que eu estou aqui à disposição para ajudá-los, ok? Até a próxima!